É muito provável, que você já tenha ouvido inúmeras pregações sobre Jesus. Isso é muito provável. É bem provável que você já tenha ouvido algumas poucas pregações sobre Maria, a mãe de Jesus. Agora, deixa eu te perguntar, quantos de vocês aqui presentes já ouviram alguma pregação sobre este José? Quantos? Pouquíssimas, raríssimas pessoas. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido uma mensagem sobre esse personagem chamado José. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, esse personagem José, ele praticamente cai no nosso esquecimento. Pelo fato de que ele aparece só nos primeiros capítulos, quando adentramos para o Novo Testamento, esse José parece quase um ilustre desconhecido. Quando você pensa em um José famoso da Bíblia, um José de uma grande história na Bíblia, fatalmente, você que tem o hábito de ler a Bíblia, você vai pensar em quem? No José, filho de Jacó, que teve a sua história escrita no Egito. E para complicar a vida desse nosso amigo Zé aqui, você tem muito forte na sua cabeça, como eu, que o pai de Jesus é Deus. Durante toda a narrativa bíblica, Deus é apontado como pai de Jesus. Jesus se remete a Deus como seu pai. Então, quando nós começamos a leitura do Novo Testamento, esse José praticamente cai no nosso esquecimento. Porém, certo dia eu estava fazendo a minha devocional em Mateus, e aí eu fiz a devocional na parte da manhã, e passei o dia inteiro pensando na história desse José. E aí quando eu fui dormir, eu deitei na cama e falei: Deus, que nesta noite eu possa, como José, sonhar com o Senhor, os planos e os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Aí que eu falei isso, eu falei: peraí, só que dá uma pregação boa, hein? Na hora eu levantei, acendi a luz e anotei algumas coisas, porque José aprendeu alguma coisa aqui, que nós precisamos sair daqui dessa noite com a lição que ele teve. Nós vamos aprender, nós vamos ver que José teve situações terríveis na vida dele, grandes questionamentos, e José, em cada uma das situações, aparecia descansando. Quando nós lemos a Bíblia e nós vemos um autor sendo exaustivo em repetir alguma coisa, esse autor talvez está querendo ser enfático com algo. E quando estava lendo esse texto, olha que interessante, olha como que Mateus quis destacar alguma coisa aqui. Olha lá o capítulo 1, versículo 20. Eu disse para vocês que quando um autor bíblico repete muitas vezes o mesmo termo, a mesma ideia, ele quer ser enfático. Capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em capítulo 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em capítulo 2, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em... E capítulo 2, versículo 22. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em... retirou-se da Galiléia. Quando eu vejo Mateus sendo tão exaustivo e enfático, repetindo tanto essa questão de sonho, não sei você, mas eu sou levado a chegar a duas conclusões. Quando eu olho para essa repetição de Mateus, eu preciso pensar duas coisas. A primeira delas é que existe uma grande probabilidade de José ter uma enfermidade chamada narcolepsia. Não sei quantos de vocês conhecem, mas narcolepsia é uma condição neurológica que é caracterizada por repetições irresistíveis de sono. Uma pessoa que tem narcolepsia, está conversando e de repente vem aquele sono arrebatador e a pessoa dorme. Eu acho que é parecido com aquele sono de ônibus, sabe, voltando do trabalho, aquele sono pesado que você começa a ser arrebatado assim, até acontecem umas cenas bizarras, a pessoa fica babando, dando cabeçada no ônibus. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo aconteceu algumas vezes. Ou aquele sono da pregação, sabe, aquela pregação difícil assim, e aí você começa a diminuir o zoom assim, o pastor começa a ficar cada vez mais longe assim, aí a pessoa começa a falar em línguas estranhas, começa a roncar.
Eu espero que você não faça isso, senão eu vou ter que descer até e orar por você nessa noite. Então, por favor, eu espero que você não faça isso durante a pregação. O José, a primeira hipótese é, José era um homem que vivia dormindo. E quem dorme muito tem que sonhar bastante. Essa é uma teoria. Agora, se porventura José não era um dorminhoco, e porventura José não vivia dormindo, como é que ele podia sonhar tanto? E mais, o que José aprendeu que o levou a dormir e descansar e sonhar diante das maiores adversidades da sua vida? É isso que a gente vai tentar meditar na vida de José nessa noite. E eu não estou pregando porque eu vou sair de férias, não é por isso, apenas. Mas eu prego porque eu tenho a impressão de que o povo de Deus tem muita dificuldade em descansar no Senhor. Desde pequeno nós aprendemos que se queremos algo, nós temos que nos esforçar para ter. Desde pequeno nós aprendemos que a vida é dura e tem que ser batalhada. Você tem que batalhar muito para conquistar o que você quer. E por conta desse ensino que temos desde pequeno, nós confundimos descansar em Deus com passividade ou com ociosidade. Achamos que não, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu descansar, eu estou passivo demais nessa situação. Eu estou muito ocioso, eu preciso fazer alguma coisa. E é justamente nesse momento, quando achamos que podemos fazer algo por nossas vidas, é então que nos perdemos. Perdemos as grandes batalhas da nossa vida, porque achamos que não podemos descansar, temos que agir. Nós confundimos descansar em Deus com passividade, com ociosidade, quando na verdade descansar em Deus está ligado a depender do Senhor para tudo. Descansar em Deus não é algo passivo, não é uma atitude de alguém que aceita tudo. Aliás, descansar em Deus é necessário grande esforço, o grande esforço de acreditar que Deus é poderoso e pode mudar a minha vida. Descansar em Deus não é algo passivo, pelo contrário, é um ato de muita fé, de depender em Deus, de acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida também. Por um lado, existe um Deus que quer dar descanso para o seu povo. Por um lado, existe um Deus que quer dar descanso para o seu povo. Salmo capítulo 91, versículo 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu baluarte, meu castelo forte, o meu Deus em quem confio. Aquele que diz que encontra esconderijo na presença de Deus, este descansa, porque Deus quer dar descanso para o seu povo. Isaías 64, versículo 4: desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Existe um Deus que quer trabalhar na sua vida, existe um Deus que quer agir na sua vida. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 32: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Por um lado, existe um Deus que quer dar descanso para o seu povo, mas por outro lado, existe um povo que não sabe descansar em Deus, ou que não quer descansar em Deus, ou que não consegue descansar em Deus. E aí então encontramos o grande conflito da vida cristã: um Deus que quer dar descanso e um povo que não sabe encontrar descanso na presença do seu Deus. Por que nós ficamos tão cansados com o sofrimento? Por que ficamos tão exaustos com a falta de recursos? Por que nós ficamos tão cansados diante da falta de perspectiva de algumas situações? Por que nós ficamos cansados diante da enfermidade? Por que nós ficamos cansados diante das frustrações? Porque não aprendemos a descansar em Deus e achamos que podemos fazer algo por nossas vidas. A maior mentira, ou uma das maiores mentiras que você pode acreditar, é que de fato você pode fazer algo por você. Essa é uma das maiores mentiras que você pode acreditar, que você é forte o suficiente para vencer os seus inimigos, para vencer os inimigos que estão na sua vida.
Deus quer dar descanso e vitória para o seu povo, mas o seu povo precisa aprender a encontrar descanso no seu Deus. Eu quero, junto com você, aprender o que José tinha, como ele conseguiu descansar na presença de Deus, diante dos maiores dilemas da sua vida. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflito. A primeira lição que eu aprendo com José e que eu quero aprender com você é que quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflito. Repita comigo, por favor. Quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflito. Quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflitos. Olha o capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, por sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu quero te levar a imaginar essa cena, principalmente vocês que são homens, que já são casados. Tenta imaginar essa cena, você que é homem. Lembra daquela época da sua noiva, linda, maravilhosa? Ela ainda é linda e maravilhosa, você sabe disso, mas lembra daquela época lá, mesmo que seja pela fé, faça esse exercício. Aquela noiva, linda, maravilhosa, aí você leva ela para casa, dá um beijo na testa dela, aquela coisa pura, e fala: boa noite, meu amor, Deus te abençoe, bom descanso. E aí você volta para sua casa, sonhando com o dia do casamento. De repente, no dia seguinte você aparece na casa da sua noiva, ela fala: amor, tem uma surpresa para você. Surpresa? É, tô grávida. Aí você vai pensar assim: grávida com um beijo na testa? Não, isso não é possível, peraí. Como grávida? Eu te deixei ontem à noite aqui com um beijo na testa e você me aparece grávida hoje? Tenta se colocar no lugar de José. E tem um agravante aqui, porque a lei dizia que a gravidez fora do casamento era caso de condenação por apredejamento. Então o texto fala que José está ponderando essas coisas. Olha José ponderando: grávida, com um beijo, eu vou arrebentar a cara dela. Eu vou acabar com essa miserável. Como é que ela pode fazer uma coisa dessa comigo? Ou melhor, José ponderando: aonde eu encontro uma boa pedra grande, uma só seja suficiente para dar na cabeça dela. Pense em José no lugar, se coloque no lugar de José, imagine essa cena. Você deixa sua noiva em casa, ela aparece grávida. Brincadeiras à parte, eu creio que José estava com um grande dilema aqui, porque ele amava a sua noiva, e ele sabia que a sua noiva era uma mulher íntegra e idônea. A sua noiva lhe deu um testemunho de um milagre, de uma ação sobrenatural de Deus na vida dela. E José sabia que se Maria fosse pega, ela seria morta por apedrejamento. Quando o texto fala que José estava ponderando essas coisas, imagina a cabeça de José girando em torno disso. Eu sei com quem eu vou me casar, eu conheço a integridade dessa mulher. Ela falou que um anjo revelou que ela ficaria grávida pelo poder de Deus. Se as pessoas pegarem ela grávida, ela será morta por apedrejamento. José está ponderando nessas coisas, mas também José não consegue se libertar da questão de que ele está com uma noiva grávida. E por mais que ele amasse, por mais que ele tivesse o testemunho de uma ação de Deus, ele nunca tinha ouvido isso na história de Israel, que Deus tinha engravidado alguém. Então José está ponderando nessas coisas. José está num grande dilema, num grande conflito existencial. E o que ele faz? Ele vai dormir. Ele vai dormir. E aí então diz o texto que a hora que ele está dormindo, Deus lhe aparece em sonhos e fala: José, não temas receber esta mulher por esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflito. Quem descansa em Deus aprende que nem tudo o que parece é. Esses dias atrás eu vi uma
uma charge no Facebook, uma empresa, e aí o chefe fala assim: Zé, eu quero o número deste pedido. A charge chama o poder de um boato. O chefe fala assim: Zé, eu quero o número deste pedido. Alguém passa e fala: nossa, o Zé vai ser despedido. Aí passa e fala: você não sabe o que aconteceu, o Zé vai ser despedido. Daqui a pouco a empresa inteira estava achando que todo mundo ia ser mandado embora. Nem tudo o que parece é. Nem tudo, diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo o que parece é. E quem descansa em Deus aprende isso. Quem descansa em Deus aprende a solucionar os grandes conflitos de sua vida. Talvez o maior mal que nós temos no nosso século é a ansiedade, de querer respostas para tudo e rápido, quando na verdade nem tudo é assim. As respostas que precisamos para nossas vidas nós encontramos em Deus e apenas em Deus. José está com um grande dilema. E o que ele faz? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertado do sono, fez o que lhe ordenara o anjo e recebeu a sua mulher. José se livrou de suas angústias, dos seus grandes conflitos existenciais, dos seus questionamentos, apenas dependendo e descansando em Deus. Quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflito. Essa é a primeira lição. Segunda lição: quem descansa em Deus encontra forças para vencer os grandes desafios da vida. Repita comigo, por favor: quem descansa em Deus encontra forças para vencer os grandes desafios da vida. Quem descansa em Deus encontra forças para vencer os grandes desafios da vida. Eu sei que isso pode parecer de difícil compreensão. Estava bem evidente que para José, que esse menino, ele era um menino especial, porque ele tinha recebido revelação. José sabia que esse menino Jesus, ele era especial. E ele era tão especial que um dia, aproximadamente quando Jesus tinha 2 anos de idade, chegam alguns homens na casa de José e trazem tesouros, grandes riquezas para Jesus. Imagina você voltando do culto hoje, chegando na sua casa, tem uma comitiva vindo do Oriente e fala: olha, nós sabemos que seu filho é especial, temos trazer joias, ouro e tudo mais. Imagina como você não se sentiria, sendo de origem humilde, como você não ficaria contagiado de saber que alguém trouxe presente para você, e em grande quantidade. Só que daqui a pouquinho essa alegria por ter sido abençoado dá lugar a uma grande preocupação. Capítulo 2, versículos de 13 a 15. Capítulo 2, versículos 13. Tendo eles partido, ou seja, aqueles que trouxeram os presentes para o menino Jesus, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Aquela família tinha acabado de ser abençoada com grandes riquezas. Estavam felizes pensando o que poderiam fazer com tudo aquilo. Eles vão dormir e em sonhos Deus revela para José que vão procurar matar o filho dele. A alegria logo dá lugar para a preocupação, para o medo, porque aquela família sofre perigo de morte. E não apenas sofria perigo de morte, como Deus tinha orientado que ele fosse para uma outra terra, para um outro povo, de uma outra língua. E não bastasse isso, não bastasse o perigo da morte, não bastasse ter que ir para uma terra distante. A revelação era que é de tempo indeterminado. Eles não sabiam quanto tempo iam ficar lá. Quem descansa em Deus encontra forças para vencer os grandes desafios da vida. Imagino que não foi fácil para José ter que sair de sua terra como fugitivo.
como um criminoso. Eu imagino que não foi fácil para José ter que abandonar tudo para trás, ir para um lugar que ele não conhecia e ficar lá por tempo indeterminado. Não foi fácil. E José poderia se entregar a isso e lamentar: ai, como Deus é mau, permitiu que acontecesse essa situação, pobre de mim, coitado de mim, estou sofrendo isso. José poderia levantar diversos questionamentos diante dessa luta, ele poderia se entregar. Mas o que ele faz? Versículo 14, dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José não questiona o que ele está vivendo, José não questiona a circunstância. José tem uma palavra de revelação, uma direção para a sua vida, e é isso que ele faz. Ele segue a sua vida e deixa que sua vida seja conduzida pela palavra que ele recebeu por parte de Deus. Ele não fica lamentando pelo que está acontecendo, ele não fica questionando. E imagino o que aconteceria se José não desse atenção a isso. Talvez, e apenas talvez, sua família teria morrido. Precisamos, às vezes, de força. Abençoar nossa família, que visam cuidar dos nossos. O grande vitorioso não é aquele que nunca cai. O grande vitorioso é aquele que cai, mas sempre encontra forças em Deus para poder se levantar novamente. Quem descansa em Deus encontra forças para vencer seus inimigos. Quem descansa em Deus encontra forças para tomar as decisões que são necessárias tomar pelo bem da nossa família. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Enquanto você está esperando em Deus, enquanto você está dependendo de Deus, Deus está renovando as suas forças para que você possa vencer os grandes desafios da sua vida. Você pode dizer amém? Quem descansa em Deus encontra a força necessária para vencer. E por fim, a última lição que José nos ensina: quem descansa em Deus encontra a direção para os próximos passos da vida. Capítulo 2, versículo 13 e 15. O mesmo texto que nós lemos. Dispondo-se, ele tomou o menino de noite e sua mãe partiu para o Egito. José não apenas recebe força com essa palavra, como também encontra a direção de Deus para a sua vida, para aquilo que deveria fazer. Ele ficaria numa terra distante, como estrangeiro, como fugitivo. Mas ele não se sentia um fugitivo, porque ele sabia que Deus tinha enviado ele para lá. Mas aí eu fico pensando, quais são os sonhos que alguém pode ter numa terra que não gostaria de estar? Eu fico pensando, tudo bem, tem a direção de Deus, mas que tipo de perspectiva alguém pode ter, sabendo que vai ficar num lugar por tempo indeterminado? Como construir algo, sabendo que você vai ficar por um tempo indeterminado naquele local? José poderia ter muitas inquietações nesse sentido, mas José aprendeu algo, que descansando em Deus, ele encontraria direção para a sua vida. Sempre foi assim, desde o início da história, Deus estava direcionando o que José faria. Dessa vez, não seria diferente. José talvez lembrou e aprendeu o que muitos de nós esquecemos, é que existe um tempo de Deus para nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo debaixo do céu. Todas as coisas têm um tempo determinado, e Deus jamais apressa ou retarda a sua ação. Deus age na hora que Ele deseja agir, porque Ele é Deus, e Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer isso. De maneira que você não precisa ficar assustado diante de uma aparente demora, diante de uma aparente falta de perspectiva, porque aquilo que Deus se propôs a fazer na sua vida, Ele vai fazer, na hora dEle, no tempo que Ele decidir que deve fazer. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A hora que Deus quiser agir, Ele vai agir, e não existe nada, nem ninguém que possa impedi-lo. Porque
que Ele é poderoso para fazer aquilo que lhe apraz. Ele é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer fazer. E se Deus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, qual deve ser a nossa atitude? Como é que deve ser a nossa postura diante disso? Hebreus, capítulo 10. Deus é poderoso e faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Mas e nós? Como deve ser a nossa postura? Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela... E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o versículo 39 que você tem que ter destacado na sua Bíblia: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Pode ser que assim como José, você esteja numa terra distante. Pode ser que assim como José, você esteja vivendo uma situação sem perspectiva. Pode ser que assim como José, você não saiba o que vai ser do seu amanhã. Mas se nessa noite você descansar em Deus e acreditar que Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo, a sua fé aumentará, a sua confiança aumentará, e você passará então a desejar pelo grande dia em que Deus se moverá na sua vida. Ele vai fazer, Ele vai agir no tempo dele. E enquanto esse tempo durar, sejam dias ou anos, enquanto esse tempo durar, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para aqueles que conservam a alma. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não retroceda, não desista, espere no Senhor, dependa do Senhor, viva como se o milagre seu fosse acontecer amanhã. Já viva celebrando, viva com grande expectativa, porque Deus vai agir, e não existe nada que possa impedir o agir dele. José sabia disso. José viveu em expectativa. Estou no Egito, estou numa terra que eu não queria estar, num lugar que eu não quero estar, mas eu sei que algum dia Deus vai entrar com provisão na minha vida, eu sei que em algum momento Deus vai agir na minha vida. E esse dia aconteceu. Capítulo 2, versículo 20. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. José descansou em Deus, diante dos grandes conflitos existenciais. José descansou em Deus, diante das lutas da vida. José descansou em Deus, para saber quais os próximos passos deveriam ser dados na sua vida. E cada vez que José descansou em Deus, ele encontrou respostas, palavras de Deus que conduziram a sua vida e que conduziram as suas ações. Agora, o que nós precisamos concluir nessa noite? Já aprendemos que José era um cara que descansava em Deus. Aprendi isso. Aprendi que quem descansa em Deus encontra paz em tempos de conflitos. Aprendi nessa noite que quem descansa em Deus encontra força para vencer os seus inimigos, os grandes desafios da vida. E aprendi nessa noite que quem descansa em Deus encontra direção para os próximos passos. Aprendi. Agora eu queria que você me falasse como é que ele conseguia fazer isso.
como é que ele conseguia, com um grande dilema existencial, dormir e descansar? Como é que ele conseguia, diante de grandes desafios, dormir e descansar? Como é que ele conseguia, diante da falta de perspectiva, dormir e descansar? Eu não sei se eu tenho uma resposta assertiva para isso, que ia falar, é exatamente isso que José pensava. Eu acho que eu vou arriscar um palpite do que eu acho e acredito que o que levava José a descansar em Deus diante das grandes adversidades da vida. Salmo 127, versículos de 1 a 3. Não sei se é isso, mas acho que José pensava muito parecido com o que diz esse salmo, se não, justamente o que está nesse salmo, para descansar no Senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela não é protetor. Será inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E aqui está o tesouro. Aos seus amados ele os dá enquanto? Aos seus amados ele os dá enquanto? Eu não sei se é isso, mas ao ver José dormindo tanto e descansando tanto, eu penso que José sabia que enquanto ele descansava no Senhor, Deus estava acrescentando algo na vida dele, que enquanto ele descansava no Senhor, Deus estava agindo, mesmo que ele não estivesse vendo. Eu acredito que José descansava porque ele sabia que Deus cuida daquilo que é seu, Deus cuida daqueles que são seus. E aí é fácil descansar, de sabendo, aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem, aos seus amados Deus dá enquanto eles descansam. Aos seus amados Deus dá, Deus faz, Deus age, enquanto eles estão descansando no seu Deus. Acredito que o grande tesouro que José tinha, é que ele sabia que Deus, o Deus que o chamou, para fazer parte do maior ministério que um homem já teve, que é ser pai do Messias. Acredito que José, o grande tesouro de José, é de ter a convicção de fé, que o Deus que o chamou, é o mesmo que o guardaria por toda a sua vida. Que o Deus que o chamou, seria o seu grande provedor, onde quer que ele estivesse. E acho que isso não era um privilégio de José. Acho que grandes personagens bíblicos tiveram essa mesma convicção de fé, de saber, não são as circunstâncias que ditam a minha vida, o que conduz a minha vida é o Deus em quem eu confio. E poderíamos fechar nessa noite com diversos exemplos, diversos personagens, mas eu quero falar de um muito especial, que também encontrou descanso em Deus, diante das grandes tribulações. Último texto dessa noite, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38, e Jesus estava na polpa, fazendo o quê? Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão com Jesus no barco. De repente uma grande tempestade vem sobre aquele mar. E o barco começa a ser agitado, e água começa a entrar no barco, e Jesus lá dormindo, diante de uma grande tempestade, diante do perigo de vida, Jesus dormindo. Eu não sei se foi por influência de José. José foi o grande responsável por ensinar a palavra para Jesus quando menino, de levá-lo na sinagoga, de ensiná-lo o temor do Senhor. Não sei se foi por influência de José e das histórias que José contava para Jesus quando menino, de como Deus agiu na vida daquela família. Eu não sei. O que eu sei é que esse texto me mostra Jesus dormindo diante de uma grande luta, diante de uma grande adversidade, no meio de uma tempestade da vida. Os discípulos desesperados: Jesus, o Senhor não se importa. Jesus, o Senhor não se importa que a gente está passando por essa licitação. Jesus, o Senhor não se importa que a gente está passando por essa grande luta. Jesus se levanta e, como um rei, dando uma ordem a um vassalo, ele fala para o mar: aquiete-se, e para a tempestade: acalma-se. E os discípulos olham de repente aquilo que era uma grande agitação, uma grande tempestade, vira um lindo dia de sol. E os discípulos olham para aquela situação e se perguntam: quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele estava dormindo agora há pouco, de repente ele se levanta e com uma única palavra ele dá fim à tempestade. Quem é este? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que com uma única palavra pode dar fim a qualquer tempestade da sua vida. Este é Jesus Cristo, que tem poder para acalmar qualquer tribulação da sua e da minha vida. Quem é este? Este é Jesus Cristo, aquele que cuida da minha vida e da sua vida. Quem é este? Este é Jesus Cristo, que com uma única palavra pode mudar toda a sua história, pode dar fim a qualquer tempestade, que com uma única palavra pode trazer sobre sua vida mais uma vez o brilho do sol, fazer com que as tempestades da sua vida, as grandes tribulações, se acalmem, se aquietem e venha brilhar sobre você um lindo dia de sol mais uma vez. Este é Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, que se entregou para que pudéssemos ter vida eterna. Este é Jesus, aquele de quem você pode sair daqui neste lugar, dependendo e descansando em sua presença, para encontrar então tudo aquilo que você precisa para viver. Feche seus olhos.